Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus de todos os dias, meditando a palavra. O tema, a fé, parte 10. Tomé disse a Jesus, meu Senhor e meu Deus. O texto bíblico, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Na tarde do domingo em que ressuscitou dos mortos, Jesus apareceu aos discípulos que estavam todos trancados em casa, com medo de que fizessem com eles o mesmo que tinham feito com Jesus. O Senhor ressuscitado entrou onde eles estavam e disse-lhes: A paz seja convosco. Em seguida mostrou-lhes as mãos e o lado, e todos se alegraram em ver que era o Senhor. E disse novamente: A paz seja convosco. E prosseguiu: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12 apóstolos, não estava presente nesta hora e não viu a aparição de Jesus ressuscitado. E quando retornou, os outros discípulos lhe contaram sobre a aparição de Jesus, dizendo-lhe: Nós vimos o Senhor que esteve aqui. Tomé, porém, ainda sob o impacto da tragédia que tinha acontecido apenas 3 dias antes, disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, e não tocar minha mão no seu lado, se eu não fizer isto, de modo algum acreditarei. Passaram-se alguns dias, precisamente uma semana, e no domingo seguinte estavam todos reunidos dentro de casa, e Tomé estava presente com eles. Jesus veio novamente, colocou-se no meio deles, dizendo: A paz seja convosco. E voltando-se para Tomé, disse: Põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Coloca a tua mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas creia. Tomé respondeu a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe advertiu: Tomé, tu crestes porque me vistes. Felizes os que não viram e creram. Jesus ainda fez muitos outros sinais em presença dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Algumas considerações importantes contidas neste texto do Evangelho. Primeiro, Jesus ressuscitado entra no lugar onde os discípulos estavam trancados com medo dos judeus e lhes transmite a paz e mostra-lhes as mãos e o lado com as marcas da crucificação. E todos se alegram em ver que o Senhor está vivo. Segundo, em seguida Jesus diz: Como o Pai me enviou, eu também os envio. Esta foi a missão dada por Jesus. Eu os envio. Cabe a pergunta: Jesus enviou quem, para onde e para fazer o quê? Encontramos essas respostas nos mesmos textos bíblicos do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos enviei para irdes e produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus encarregou os discípulos desta missão, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Pregar o Evangelho no mundo inteiro foi a missão que a Igreja recebeu do próprio Cristo. Portanto, caso não cometamos nenhum crime, nenhum abuso e nenhum escândalo, ninguém tem autoridade para calar os discípulos perante o mundo. Nem a Igreja pode nos calar, nem pode exigir de nós nada além daquilo que o próprio Senhor exigiu para ser seguido no ministério. Estou me referindo especificamente à lei canônica do celibato obrigatório, uma exigência que Jesus nunca fez aos seus seguidores no ministério, mas que, infelizmente, por diversos interesses, inclusive de natureza material e de poder, a Igreja exige além do que Jesus exigiu.
Daí a minha tese, inspirada na própria revelação bíblica, que é a seguinte: quando o Supremo Tribunal do Sinédrio de Jerusalém, mais de uma vez, queria impor aos apóstolos que não pregassem o Evangelho de Jesus, Pedro tomou a palavra e respondeu ao sumo sacerdote: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Livro dos Atos, capítulo 4, versículos 16 ao 20 e capítulo 5, versículos de 25 ao 29. E ele continuou pregando e anunciando Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo tinha consciência muito clara a respeito da missão que recebeu de Jesus, por isso diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois esta é uma obrigação que me é imposta, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Amanhã, dia de Corpus Christi, os cristãos católicos em todo o mundo prestam a Jesus, no pão e no vinho da Eucaristia, o culto de adoração e reconhecimento do seu senhorio, prostrando-se diante dele como fez o apóstolo Tomé naquele domingo e dizendo-lhe: meu Senhor e meu Deus. Na reflexão de amanhã, pretendo falar um pouco sobre essas duas dádivas divinas que Jesus deixou na igreja, a sua presença no pão e no vinho da Eucaristia, que ele nos mandou celebrar quando, na última ceia, disse: fazei isto em minha memória. E a outra dádiva divina que ele nos deixou naquela tarde do domingo da sua ressurreição, quando soprou sobre os apóstolos, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.